Que bom, mais uma vez estamos juntos aqui no Entre Palcos, direto da Sala Rosa Maria Murtinho, no Teatro Fashion Mall, no Shopping Fashion Mall, em São Conrado, no Rio de Janeiro, para mais um bate-papo daqueles incríveis que a gente tem feito com atores, com atrizes, com diretores, com essa indústria que está por trás da cortina antes dela se abrir, do espetáculo acontecer e dos aplausos acontecerem também. Hoje nós estamos trazendo, a nossa convidada de hoje é uma atriz multidisciplinar, porque ela não é só atriz, ela é diretora, ela é cantora, ela é escritora, ela vai contar para vocês. Com certeza vocês a conhecem e ela praticamente nasceu no palco. Seus pais, eu até falava sobre isso, faço parte de um grupo de brasileiros que não se refere a esses mitos do nosso teatro, do nosso cinema, da nossa televisão como referência. Não, com reverência. Eu gosto de reverenciar a história e atualmente no teatro eu gosto de reverenciar essas pessoas que foram tão importantes para a gente estar aqui hoje. Então ela irá se apresentar e é um privilégio muito grande para nós tê-la em nosso palco e vamos ter muita coisa legal para contar que vem aí pela frente. Ela vai se apresentar. O teatro mudou a minha forma de ver o mundo. Eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. E eu vou te mostrar como isso acontece. Bem-vinda. Olá, muito obrigada, meu querido Gil. Obrigada por essa apresentação tão linda, por estar aqui nesse espaço sagrado que é o teatro, sim, nesse templo da liberdade, onde, de certa forma, eu também nasci. Então, vou começar reverenciando meus pais, Nissete Bruno e Paulo Goulart, que fazem parte da história do teatro, da televisão, do cinema brasileiros. Eu tive a honra de nascer nessa família, uma família que tem a arte no nosso sangue. Acho que a arte vem da nossa alma, melhor dizendo, porque também acreditamos na força da espiritualidade e da missão espiritual que nossa família, de certa forma, carrega. Eu levo adiante um legado muito lindo que recebi de meus pais através do amor. Eles eram símbolos desse sentimento maior, um sentimento de respeito, de reverência, de gratidão, de admiração pelo nosso ofício. Aprendi com eles essa paixão, esse amor ao ofício, da mesma forma que aprendi com eles o amor à própria existência, ao processo evolutivo da vida, a compreensão de que estamos aqui de passagem e que cada experiência de nosso espírito se soma à nossa essência existencial. Então, eu estou muito feliz de representar tudo isso, representar uma família teatral, uma família que escolheu o teatro como a sua base, a sua casa. O teatro, de certa forma, era a nossa segunda casa. Eu ia pequenininha, minha mãe trabalhou grávida de mim, eu ia pequenininha nas coxias dos teatros, entrei como personagem pela primeira vez, como sendo um anjinho, e me encantei pela plateia, fiquei do lado de fora na hora dos aplausos e fiz quase que um número de plateia logo na primeira vez que pisei no palco, mas encantada pelo som que vinha, a vibração que eu sentia daquelas pessoas que estavam ali na plateia. Isso é muito forte, isso eu tinha 3 anos de idade. Profissionalmente eu estreiei aos 13 anos de idade, numa peça chamada Os Efeitos do Raio Gama nas Margaridas do Campo, ao lado de minha mãe, de minha avó, e depois minha irmã acabou entrando no espetáculo. A sua avó também era atriz? Minha avó também era atriz. Minha avó se tornou atriz depois de minha mãe. É uma história maravilhosa que dá um programa só sobre... Aliás, eu tenho muita história para contar, porque eu fui, de alguma forma, testemunha, né, de eventos incríveis da história do teatro e da televisão brasileiras.
Então eu pude acompanhar desde muito perto, desde muito pequena, todo esse desenvolvimento de trabalho, né? Dos meus pais, também da minha avó. Então, e agora tenho filhos e netos, então tem toda uma geração que nos atravessa, também sentindo esse amor, a dedicação à arte, né? Na verdade, uma dedicação à própria humanidade, porque eu acho que o nosso trabalho é de grandes observadores da humanidade. A matéria-prima do nosso trabalho é o ser humano. Sim. Então, compreender essa complexidade do ser humano por trás de cada personagem é uma oportunidade maravilhosa de aprimoramento de quem somos. Sim. Porque cada trabalho é um universo novo, cada personagem é um novo desafio, é uma nova experiência que vivenciamos em nosso corpo, em nossa mente, nosso coração. Experimentamos sensações que não são nossas, emoções que não são nossas, mas revemos as nossas próprias emoções e sensações. Então é um processo catártico, é um processo de movimento muito profundo, de aprimoramento ético, moral, e fundamentalmente existencial em cada trabalho. Quando você fala de viver essas novas emoções, você está falando de quando, como atriz, como intérprete daquele personagem, você faz uma imersão. Sim, eu gosto de pesquisar muito cada personagem. Então, eu construo um universo próprio daquele personagem, de onde ele veio, qual era o tempo em que ele vivia, que livros ele gostaria de ler, que universo forma este ser que eu vou ter que dar vida, né? Não são só as palavras que interessam, mas é a vida por trás daquela história que está sendo contada. Isso é muito fascinante. A gente faz, na verdade, um estudo etimológico sobre aquele personagem, né? Quem ele é, de onde veio, para onde vai. São questionamentos filosóficos que eu acho que todo ser humano, de alguma forma, se faz com relação a si mesmo e que a gente exercita a fazer em relação a cada personagem que a gente vai vivenciar. Então, quando existe uma entrega de verdade, você passa a viver aquelas sensações, aqueles sentimentos. Então, eu acho que acontece uma coisa meio antropofágica com os atores. A gente se alimenta de informações daquele personagem. Então, é como se eu comesse todas aquelas informações, elas entram em mim e passam a fazer parte de mim. De alguma forma, elas fazem parte de mim e aí sai alguma coisa entre mim e o personagem. Alguma coisa híbrida entre as duas coisas. Porque a gente tem que encontrar uma certa verdade naquela história que a gente está contando. Então, a gente vai buscar na gente mesmo, nas nossas sensações, nas nossas memórias. Né? Stanislavski está aí para nos explicar todo o processo da memória emotiva. Você busca dentro das suas próprias emoções, das suas próprias memórias, sensações físicas, emocionais, mentais que você vivenciou para poder servir aquele personagem. E aí há um encontro de almas entre o personagem e você. E aí você sim começa a ter o personagem começa a ganhar vida própria, autonomia. Ele vai te dizendo para onde é. Quando você atinge esse nível de entrega, entende? Entendo. É uma coisa meio estranha de explicar, mas acontece meio assim. Quando você realmente faz um personagem que você fala, nossa, é outra pessoa, não é mais você. E realmente não é mais. A gente sai da gente e vai para o outro, né? Entendi. Na verdade, é um encontro de almas. É um encontro de almas. Isso acontece muito quando você tem um personagem que existiu, né? Então, você tem referências concretas daquele personagem. Você tem referências históricas de onde ele viveu, por onde passou, com quem casou, se tem filho, se não tem, estudou aonde, né? Que países passou, que língua fala. Isso tudo forma a personalidade dessa persona, digamos assim, né? Que você vai ter que vivenciar. Você tem as referências. Você tem essas referências. Mas quando não é um personagem verídico, quando é um personagem fictício, você tem que criar isso. Você tem que moldar essa personalidade. Então, a gente tenta fazer meio parecido, um manancial de referências para que essa pessoa passe a existir. Por exemplo, eu gosto muito de astrologia. Então, eu gosto de pensar
na criação de um personagem, que signo seria? Isso me ajuda a entender um pouco da personalidade daquele personagem, né? Legal. Então eu vou criando assim características para poder fazer daquele personagem algo real, algo mais concreto, mais perto de uma realidade que eu conheço. Entendi. Nesse sentido, eu acho que os atores, eles são parecidos com os autores. Eu gosto de escrever também. Então, eu sempre fiquei observando muito o ser humano por trás do autor. Né? Eu aprendi a amar a literatura através do teatro. Foi o teatro que me apresentou grandes escritores, grandes autores. Aprendi a beleza da palavra, da escrita através do teatro. Mas não foi só no teatro. Aí eu mergulhei na literatura e a literatura me apresentou o mundo. Eu tive uma adolescência muito introspectiva, então eu vivia muito no meu mundo individual, no mundo do meu quarto. E quem habitava o mundo do meu quarto eram os grandes autores. Era a literatura que foi me apresentando um mundo, ou um certo mundo, que passou a fazer parte do meu mundo, né? Através desse exercício da leitura. Por isso eu amo tanto ler, gosto tanto da leitura e alimento tanto esse hábito nas pessoas, porque eu acho que é super importante a leitura. Muito importante. Você falando, Beth, de referências de pessoas que já existiram, a gente tem a impressão, em algumas peças, eu inclusive percebo em algumas peças que existe uma interação tão grande que você tem a impressão de estar vendo a pessoa no palco. Sim. Impressionante. Sim, eu acho que nós atores somos, como é que eu vou dizer? Somos meio esponjas. A gente vai absorvendo todas essas referências, ainda mais quando é um personagem que existiu, a gente vê tudo sobre ele, ouve, a gente tenta de alguma forma chegar perto daquilo e absorver um pouco daquilo. E esse mergulho, essa imersão é tão profunda na vida, no universo do personagem que a gente vai vivenciar, que de alguma forma a gente se molda a essa energia, a gente se abre a essa energia nova, a gente se permite, a gente serve a essa nova personalidade com tudo que a gente é, também com a nossa capacidade energética. Você sabe que tudo é energia, a vida é energia, né? E a força da palavra, a força do gesto, a força da expressão, a força da intenção, a força de nossa verdade interior. Então, quando você vai em busca dessa verdade interior, você vai construindo um exterior compatível com esse nível de energia, com esse nível de conexão que você acaba fazendo com o personagem. Isso fortemente acontece comigo com Clarice. Eu já vivi outros personagens. Né? Se materializa. E tem uma coisa linda que o Amir Haddad fala uma coisa linda. Ele fala assim, Beth, teatro é ilusão de ótica. Se você pega a energia certa do personagem, não importa se você não seja parecida com aquele personagem. No palco você ficará. No palco não importa a sua idade, você tem a idade que você diz que tem. Aliás, tem uma história linda, o Abu Janra, não sei se você conheceu o Antônio Abu Janra, um maravilhoso diretor, foi meu padrinho artístico, eu estreiei através das mãos desse grande mestre, Abu Janra. E ele dizia, ele adorava me contar histórias da Sarah Bernard. A Sarah Bernard era maravilhosa. Ela estava na época com 61 anos e ela fez Joana d'Arc. E aí tinha um momento assim que perguntavam para ela, no momento que ela estava no julgamento, perguntavam para ela, qual é a sua idade? Ela virava para a plateia e dizia, 18. E era ovacionada, porque todo mundo sabia que ela não tinha 18 anos, que ela estava com 60 e poucos anos, mas naquele momento ela tinha 18 anos, os 18 anos da Joana d'Arc. Isso é lindo. É lindo. É lindo. Né? Nós temos uma arte lúdica, cheia de códigos, de convenções que criamos junto ao público. Vou tomar um pouquinho de água. Aliás, o Peter Brook fala uma coisa linda, que ele diz assim, a beleza do teatro é que todo mundo sabe que é mentira, mas todo mundo quer acreditar como verdade. Verdade. Eu sei que o Hamlet não vai morrer no final da história, mas eu quero chorar a morte do Hamlet como se fosse de verdade. Né?
E isso é lindo, Isso nas é histórias que mágico, né, Bel? contamos, nos personagens que vivemos. Existe uma verdade cênica acontecendo ali na sua frente, naquele momento mágico da cena. Entendi. Isso é insubstituível. E é mágico, né? É É mágico. mágico. É mágico e É transformador. transformador. É o processo catártico do teatro. Você viu uma catarse através da história. Aliás, o teatro nasceu assim na Grécia, né? Sim. Pela necessidade das pessoas lidarem com as suas perdas. Era um momento de guerras. As pessoas estavam sofrendo muito com as suas perdas. Então, elas precisavam, de alguma forma, botar isso para fora, chorar as suas dores, compreender, elaborar seus sentimentos. E aí nasce o teatro. O teatro nasce dessa necessidade de refletir as dores da humanidade, levar a humanidade a uma consciência maior de si mesmo e aí, consequentemente, transformá-los. Sim. Isso é lindo. Sim, é lindo. Beth, uma curiosidade, você estreou aos 13 anos. Isso, né? profissionalmente. Profissionalmente. Mas você falou que você teve uma adolescência um pouco introspectiva. Mas mesmo assim, você nesse período estava no teatro ou você deu um tempo? Não, isso foi exatamente na mesma idade que eu estreiei no palco, foi quando eu conheci Clarice Lispector, na minha adolescência. Sim. Não, eu acho que eu sempre tive uma alma velha, muito mais velha do que a minha idade na época, né? Eu acho que eu fui envelhecendo na vida e fui rejuvenescendo. Entendi. Mas na minha adolescência, eu me identificava com conceitos muito mais profundos do que a minha idade Cronológica. cronológica, exato. Eu lia Nietzsche, eu lia Dostoiévski, eu gostava do Guimarães Rosa. O primeiro poeta que me encantou aos 7 anos foi Fernando Pessoa, Clarice Lispector. Então Aos eu 7 gostava. anos? Aos 7 anos eu falei na escola um poema lindo do Fernando Pessoa. Que coisa. Ao meio-dia, num fim de primavera, eu tive um sonho, como uma fotografia. Eu vi o menino Jesus descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, mas era novamente menino. Era lindo. E nesse poema que eu falava na escola... Imagine, 7 anos, gente. Com 7 anos, ali eu descobri a beleza da poesia e eu descobri que através da poesia eu poderia me colocar no lugar de quem estava narrando aquela história. Ali eu descobri um pouquinho a narrativa. Eu descobri que a poesia fala dos nossos sentimentos, das nossas sensações. E que a pessoa que estava contando aquela história poderia ser eu. Olha que coisa profunda, né? Profunda. Isso aos 7 anos de idade. Então, muito... isso não veio dos meus 7 anos, isso veio provavelmente da minha bagagem anterior. Sim. Né? Dessa alma antiga que estava comprometendo num que você é a corpo alma de 7 antiga, anos. isso. Então, aos 13 anos, eu até fiz uma música, eu gostava de fazer música, eu ficava fechada no meu quarto, escrevendo, fazendo poesia e compondo. A música, eu compunha muito na minha adolescência. Eu ficava fechada com o violão, compunha, saía do quarto, vó, eu mostrava música para minha avó. Vó, fiz uma música, eu cantava para ela e voltava para o quarto. Aí cantava para ela e voltava para o quarto. No quarto era onde eu vivia esse processo de descoberta de quem eu era. Isso é uma coisa comum na adolescência. O processo da individuação é isso mesmo. Isso. Eu estava em busca de quem eu era. Então, conhecer Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Dostoiévski, neste momento, foi muito significativo. Porque eu estava na busca de mim mesma, né? Sim. E isso foi muito forte. Ali iniciou a minha relação de alma com a Clarice Lispector. Agora, nessa época dessa individuação, que às vezes a gente quer ficar bem só a gente isolado. mesmo. Isolado. Sim. Mas você não estava no palco. Não, eu adorava o teatro. Porque Entendi. o teatro, como eu via desde muito cedo, o teatro me encantava, era um espaço mágico para mim. Eu achava lindo pisar no palco, eu ficava emocionada de pisar no palco. Também, provavelmente, alguma coisa que não veio de agora, né? Vem de outras vidas. Quando eu falo da relação missionária da minha família, eu acho que não foi à toa que nascemos todos numa mesma família com essa... Todos envolvidos com a arte. Todos envolvidos com a arte. Então, eu acho que é um reencontro nosso nessa vida para falar sobre isso, né? Para, de alguma forma, através da nossa arte,
falarmos do processo evolutivo da humanidade, talvez um conceito maior sobre a própria espiritualidade. Sim, Né? sim. Então, eu acho que nesse sentido, sim, vem um lado missionário nesse viés. Então, e aí, Clarice, então você fazer conheceu... teatro para mim era maravilhoso, era o que eu queria. Eu Entendi. nunca tive dúvidas. Eu, pequenininha, eu não sabia ler ainda. Eu pegava um livro e contava histórias. Aí meu avô falava assim, essa menina vai ser escritora. Na época eu não pensava nisso. Muitos anos depois, quando eu comecei a escrever, eu falei, olha, meu avô lá já dizia isso. Né? Mas era tão forte a minha determinação para ser atriz, eu não tinha a menor dúvida. Que incrível, né? Não tinha a menor dúvida que eu queria ser atriz. Só que eu não ficava só como atriz. Eu dirigia, eu coordenava, eu comandava. Sabe o que eu fazia nos almoços de domingo? Meus pais adoravam, mamãe adorava receber gente em casa. E isso também herdei dela, adoro. E aí ela recebia os amigos, né, os colegas, e os colegas iam almoçar em casa e levavam seus filhos. Então tinha sempre muitas crianças domingo em casa. Sabe o que eu fazia? Eu juntava aquele monte de crianças assim e falava, vamos fazer teatro? Eu falei, o que você sabe fazer? Ah, eu sei cantar, você vai cantar. Eu sei dançar, você vai dançar. Eu sei falar uma poesia, você vai falar uma poesia. E você? Eu não sei fazer nada. Você não sabe fazer nada? Você vai dublar. Eu botava uma música e a criança ficava... Porque criança é livre, é lúdico. E teatro é esse jogo, né? Sim, sim. Essa improvisação, essa soltura, né? De você virar, aceitar a brincadeira e embarcar na brincadeira, Sim, né? claro. Então era maravilhoso. Aí eu ficava o dia inteiro fazendo o teatro com eles e depois a gente botava cadeiras, eu tinha uma coisinha que era o ingresso, eu dava para cada um, eles vinham e a gente apresentava para os pais. Que barato. O Abu Janra assistiu esses meus teatrinhos assim, falou, você vai estrear comigo. Eu falei, quando? Eu falei, quando tiver o personagem certo, eu te procuro. E realmente isso aconteceu nessa peça. Eu tinha a idade do personagem, era um personagem, a principal era um personagem maravilhoso para a mamãe. Aliás, foi um trabalho em que ela ganhou realmente todos os prêmios. Eu acabei sendo indicada como revelação, então foi uma estreia linda. Nasceu para, né, Beth? Eu acho que sim. Acho que sim. Porque não é é uma muito coisa comum. vocacionada. A Clarice fala uma coisa muito bonita, ela fala assim, vocação é diferente de talento. Eu te falo. Você pode ter vocação e não ter talento. Isso. Ou seja, você pode ser chamado e não saber como ir. Isso é profundo. Então, às vezes, você tem o chamado da sua alma, mas você não escuta, você não elabora, você não vai de encontro àquilo, você não se dedica, você não transforma aquela vocação em talento. Então, eu acho que no meu caso foram as duas coisas. Eu tive o chamado e eu respondi a ele, com todo o meu ser. Isso. Porque não é muito comum as pessoas saberem desde cedo exatamente a profissão, que caminho seguir, né? Não é muito comum. Não, não é mesmo. Né? Não é mesmo. Mas você, por ser uma alma velha nesse planeta, você já veio... Então, eu já vim assim, né? A gente já prontinha. Clarice Lispector, você conheceu na adolescência, é isso? Então, eu conheci na adolescência, fiquei encantadíssima, porque eu falei, nossa, como ela consegue me entender, só ela me entende. Que barato. Ela olha para dentro de mim, ela sabe o que está acontecendo comigo. E o primeiro livro que eu li foi Perto do Coração Selvagem, que o personagem começa com uma adolescente. Então, a identificação foi imediata. O personagem tinha uma inquietação artística muito grande, perguntava tudo, uma curiosidade sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a vida, sobre si mesma. Era o que eu estava vivendo. Então, aquilo foi muito forte para mim. E aí, então, comecei a ler outras coisas da Clarice. Ao longo da vida, eu fui lendo toda a obra de Clarice e me encantando com a obra dela. Ela realmente é uma escritora especial, mística. Ela é uma escritora que leva você a esse estado de autoconhecimento. Né? Tem uma amiga minha, Daisy Justus, que é uma psicanalista especializada em Clarice Lispector. E ela diz assim que ninguém lê Clarice impunemente. Clarice Lispector é um livro de trabalho. Que você começa a ler e quando você percebe, você está olhando para você. Você está se questionando sobre aquilo que está sendo falado no livro. E a história que era daqueles personagens, de alguma forma, passam a ser a sua própria história. E leva ao autoconhecimento. Totalmente. E isso só os grandes têm. Né? Sim. Se você lê Shakespeare, por exemplo, ele também te leva nesse lugar.
Você não está falando só do rei da Dinamarca. Você está falando sobre o que é viver. Sim. Ser ou não ser é sobre a vida. É sobre a vida. É sobre a vida e sobre a morte. Então é muito mais amplo do que só a história de um rei na Dinamarca, né? Sim, Você sim. pode trazer aquilo para a sua realidade, para a sua vivência. E aí isso vira filosofia, vira conhecimento de vida, né? Sim, sim. Então Clarice sempre me encantou nesse sentido. E eu fui ao longo do tempo lendo. Eu sabia que alguma coisa eu ia fazer sobre ela, mas eu não sabia o quê. Aí um dia eu li um livro chamado Cartas Perto do Coração, que é a troca de correspondências da Clarice Lispector com Fernando Sabino. E ali eu enxerguei a Clarice como personagem pela primeira vez. Porque quando acabou o livro eu falei, nossa, dá uma peça tão interessante. Né? Os dois personagens, os dois autores, tão amigos, tão diferentes, tão apaixonados pela literatura e com uma amizade maravilhosa. Nossa, daria uma peça linda. Ali eu enxerguei a Clarice como personagem. O personagem é ela. E aí eu comecei a fazer a pesquisa sobre esse trabalho. No meio do processo não pude fazer aquele, mas eu já estava grávida de Clarice. Eu já estava envolvida no processo de pesquisa, de imersão no universo dela, encantada sobre aquilo. E aí o processo da criação também já estava, eu já também fui levada ao processo da concepção cênica, da adaptação do texto. Então aquilo foi muito forte para mim. Eu acho que a Clarice fez um chamado, chamou minha alma. De alguma forma ela me deu um empurrão para confiar na minha intuição. Porque muitas pessoas falam, mas você vai dirigir também? Mas você que vai fazer a adaptação? Mas está tudo dentro de mim, está na minha cabeça. Eu visualizei tudo isso. Eu estaria me traindo se eu entregasse para outra pessoa. Sim. E a Clarice sempre foi assim, sabe? Ela nunca teve medo disso. Ao contrário, ela falava, vai, confia, seja você mesma, encontre a sua voz, a sua palavra, a sua linguagem. Eu já havia feito outras experiências de espetáculos autorais e personagens, trabalhos que eu não chamo de monólogo não, eu chamo de, como é que eu vou dizer, quando você está sozinho em cena e você encontra a sua linguagem, espetáculo solo, né? Entendi. Eu havia feito, alguns anos atrás, Pierrot, que foi inspirado no Pierrot Lunaire, do Schoenberg, e ali eu estudei um ano de Butoh, estudei comédia dell'arte, pantomima, clown, eu misturei tudo, eu peguei assim, músicas de carnaval, e misturei a poesia do Alberto Giraud com as músicas do carnaval, compus música, fiz uma salada criativa ali, e foi o primeiro solo que eu fiz, foi o Pierrot. O segundo solo foi Doroteia Minha, que também é uma história incrível, que começa com a minha avó, que na verdade foi uma história que ela viveu e que acabou chegando às minhas mãos através de cartas, através de um registro. Eu estava procurando textos na casa de minha mãe. E aí, de vez em quando, mãe, deixa eu ver o que tem de texto aí, eu queria ler textos novos, tal. Aí eu fiquei olhando, né? Aí um livro verde, assim, me chamou a atenção. E eu sou muito intuitiva, assim, algumas coisas me chamam, assim, eu vou ver o que é. E aí eu peguei, assim, quando eu peguei, abri, era o original da peça Doroteia, com uma dedicatória lindíssima de próprio punho do Nelson Rodrigues, com uma foto do Nelson com a minha avó. Eu falei, que é isso? Que joia é essa? O que é isso? Aí eu falei, você não sabe? Eu falei, o quê? Eles viveram uma história. Como assim? Aí eu fui conhecer melhor a história profundamente, não veio o caso contar aqui, mas ele escreveu sobre eles. E ele escreveu a peça Doroteia para minha avó, que foi a estreia dela como atriz. Minha avó não era atriz, minha avó era uma pessoa incrível. Ela foi médica, obstetra, foi cantora lírica e ela acompanhava minha mãe. Quando minha mãe tinha 15 anos, minha mãe fez O Anjo Negro, do Nelson Rodrigues. E aí, minha mãe tinha 15 anos, não podia ir sozinha para o teatro. Sim. Então, minha avó acompanhava todas as noites minha mãe. Como ela ia todas as noites, o Nelson Rodrigues ia todas as noites para saber o borderô da peça. Ele se encantou perdidamente por ela, se apaixonou perdidamente por ela.
E eles acabaram vivendo uma história. E ele ficou muito apaixonado por ela e ela se encantou por ele também, mas ele era casado, então era uma história que não poderia seguir adiante. E ela falou, não, eu jamais destruirei uma família, vamos parar com isso e tal. Mas nisso ele já havia escrito para ela essa peça, ela estreou como atriz nessa peça, Que que coisa é Doroteia. incrível. Então, e aí tudo que ele escreveu sobre eles, ele deixou tudo guardado e mandou para ela. Então, quando eu encontrei esse material, que é um tesouro, eu encontrei esse original de próprio punho, encontrei outras coisas e encontrei as cartas. E eu fiquei louca com aquilo. Nossa, eu quero fazer essa peça tem a ver comigo, porque eu já tinha uma paixão pelo Nelson antes de saber tudo isso. Entendi. Na época do Pierrot, quando eu quis escolher a peça, eu estava pensando, vou fazer, não vou fazer e tal. Eu fui assistir uma peça o Antônio Filho dirigiu 2 peças do Nelson Rodrigues em São Paulo, chamado O Eterno Retorno, que era a junção dessas 2 peças. E começava a peça com a voz do Nelson falando lá, taranã, taranã, taranã. De repente ele fala assim, porque eu sou um Pierrot Lunaire. Eu falei, é para mim. Ele mandou um recado, era o sinal que eu precisava para saber se eu ia fazer ou não o trabalho. Eu vou fazer. Para mim foi muita coincidência eu receber aquela mensagem naquele dia daquela pessoa. Para mim era mágico. Então eu já tinha essa paixão pelo Nelson Rodrigues. E aí descobri essa coisa maravilhosa, essa joia rara. Fiquei louca, quero fazer a peça. Tentei fazer a peça várias vezes. Uma das vezes, inclusive, foi com o Gerald Thomas. Ele estava fazendo um workshop sobre Nelson Rodrigues e tragédia grega. E aí eu fiz esse workshop, fiquei apaixonada, acabei contando para ele essa história, né? Da peça, que eu queria fazer essa peça, vamos fazer. Começamos a ensaiar, mas no meio do processo não conseguimos direitos autorais. E aí, essa primeira tentativa de Doroteia se transformou em Eletra Concreta. Um espetáculo importantíssimo que fizemos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também, que uma das peças que fundou a Ópera Seca, com Gerald Thomas, e o mesmo elenco que queria fazer Doroteia acabou fazendo. Nós começamos a ensaiar falando os textos de Doroteia, depois nós tiramos a Doroteia, continuamos com um gromelô, com uma coisa que não era nada, até o Gerald vir com o texto definitivo do espetáculo, e assim nasceu Eletra Concreta. E aí, depois eu tentei novamente montar, novamente eu não consegui. Eu falei, bem, não é para ser agora, aceitei. Anos depois, eu fui chamada para escolher peças que iam participar de um festival de teatro internacional em São José do Rio Preto. Aí me convidaram, você não quer ser uma das curadoras para escolher as peças brasileiras? Eu falei, claro, com o maior prazer. Eu fui lá, e aí eu estava vendo, acompanhando todo o material gravado das peças que estavam lá. Uma delas era a Doroteia. E aí, quando começou a passar o vídeo, o curador do festival observou que eu falava o texto antes das atrizes. E falou assim, que história você tem com essa peça? Eu falei, eu tenho uma história com essa peça. Acabei contando para ele, é uma história incrível dessa peça. Ele ficou com aquilo na cabeça. No dia seguinte, ele me chamou e falou assim, Beth, eu tenho uma proposta para você. Eu falei, o que é? Nós queremos que você faça uma performance sobre a sua história dessa peça. Eu falei, como assim? Faça o que você quiser. Mas eu posso fazer o que eu quiser? Eu falei, o que você quiser. Então eu não vou falar da peça, eu vou falar do amor que gerou a peça. Posso? Eu falei, o espaço é livre, faça o que você quiser. Assim nasceu Doroteia Minha, na segunda espetáculo solo. Nasceu de uma performance que ficou muito interessante. Eu fiz a Doroteia contar a história deles através das cartas, então eu virava ele, virava ela. Eu tinha toda uma coisa assim. Era com muito corpo, muito trabalho de corpo, muito voz, eu cantava muito, porque eu fiz a Doroteia ser uma cantora, né, de cabaré, né? E quando acabou, foi muito bacana, foi muito legal, teve um resultado maravilhoso. Eu falei, mas e agora? Uma performance tinha 40 minutos, não era uma peça. Aí um amigo meu falou assim, senta e escreve. Eu falei, tem razão. Aí eu sentei. E foi uma das primeiras dramaturgias que eu fiz, Doroteia Minha, que eu também assumi a direção. Que legal, então, assim, a coisa começou de um processo, né?
E tudo na minha vida, de alguma forma, eu sou encaminhada. E um processo que não é da noite para o dia, Não né, é de noite Beth? para o É uma dia coisa e bem ela vem acontecendo, né, ao Sim. longo do tempo e de formas cada vez mais intensas e mais claras para Sim. mim. Então isso já não me assusta, eu aceito. Né? Entendi. Eu acho que assim, foi um sinal, né, para eu fazer o trabalho. Da mesma forma que o não para fazer a peça com os dois foi um sim para eu fazer só a Clarice. Sim. Para eu fazer simplesmente eu, Clarice Lispector. Que foi um processo muito profundo, não só na interpretação, mas em todo o processo. Na pesquisa sobre ela, na escolha de cada texto. O texto da peça, ele é um mosaico, ele é um patchwork, né? São fragmentos que eu vou juntando um fragmento com outro fragmento, com outro fragmento e dando sentido em temas, os temas puxam os personagens. Então foi um trabalho de dramaturgia muito urdido, com muita delicadeza, E com muito profundo, né, amor, Beth? sabe? Com muita entrega. Sim. Então eu li muitos livros sobre a Clarice, não só os livros da Clarice, mas livros sobre ela. Então isso foi me alimentando desse universo e da compreensão do universo clariciano, que foi me embasando a viver Clarice. E como eu queria mostrar a mulher por trás da autora, que era o que sempre me encantava, eu falei, eu preciso mostrar a autora e seus personagens. Então a estrutura dramatúrgica é assim, o personagem principal é a Clarice e 4 personagens de Clarice. Ela vira os personagens e volta para ela. Ela vira os personagens e volta para ela. Sempre com um interlocutor, que é o público. Então ela está sempre se declarando, se mostrando, conversando com alguém. Pode ser um psicanalista, que ela fez muita terapia, Clarice. Então tem um divã, tem um momento da terapia, então eu guardo os momentos mais introspectivos, as dores de almas mais profundas da Clarice, eu guardo para esse momento da terapia. Tem o momento da entrevista, que eu junto várias entrevistas numa só, e quem faz a pergunta é oculta, então a pergunta é sempre da plateia, sempre alguém da plateia que está fazendo a pergunta, né? Tem como se fosse uma aula sobre a escrita. Então, eu estou falando com uma classe de aula, de repente, dando uma aula. E tem um amigo, alguém que está me ouvindo o meu silêncio, ouvindo o meu pensamento, né? Dividindo com alguém que é o público. Essa solidão, esse momento especial do personagem. Aí, a alma da Clarice é apresentada para o público. As pessoas conhecem um pouco mais dessa Clarice, da sua timidez, do seu humor. Tem um dos personagens, por exemplo, que mostra o humor da Clarice. Muito pouca gente fala do humor na Clarice Lispector. E ela era muito inteligente, tinha um amor aguçado, um amor perspicaz, que esse personagem representa, né? Aí fui escolhendo personagens que tinham a ver com ela, com a história dela e também com a minha própria história. Então, o primeiro personagem claro que eu tinha que ter Joana, que era o primeiro personagem que eu conheci de Clarice, foi o primeiro que ela escreveu também, foi o primeiro romance dela. Então eu fui fazendo essa ponte entre ela e eu para desenvolver essa dramaturgia. Imagino que você e Clarice estão bem coladas, né? Eu acho que nós temos nós não estamos coladas porque não é o tempo todo, nem Não é o toda tempo todo, hora. Mas o momento do espetáculo é um momento em que eu crio essa conexão, em que eu me abro para me aproximar dela e para ela se aproximar de mim, se for o caso. Que eu fico imaginando. Eu não acredito que seja no palco uma coisa assim mediúnica. Eu saí de lá, eu recebi o espírito da Clarice. Não é isso. Mas, de alguma forma, nós nos aproximamos. De alguma forma, a energia dela se aproxima da minha energia. E como eu me entrego à realização do trabalho, a presença cênica, física que acontece é real. É a minha presença que está ali, impregnado da energia dela. Sim. Então, o público realmente se sente diante da Clarice, através da minha presença.
E essa é a mágica né? do teatro, É né? servir, eu entrego meu corpo, minha voz, minhas emoções, meus sentimentos para ela. Eu deixo que ela, nesse momento, exista, através de mim, né? Pois é, e essa é a mágica do É teatro, mágico, né? é mágico. Sim, É a Sarah Bernard com 18 anos, na Joana d'Arc, né? sim, É esse momento mágico que a gente, que é possível acontecer no teatro. Isso que faz essa arte ser insubstituível e que não vai morrer nunca. É Enquanto houver humana. um ser humano diante de outro ser humano para contar uma história, Sim, para viverem juntos esse momento de entrega, o teatro estará vivo, claro. forte, Somos pulsando. humanos. Somos humanos, o teatro é humano. É humano. É humano, pelo amor é de humano. Deus, né? Eu acho lindo o teatro, eu acho que o teatro é a mãe de todas as artes. Mãe no sentido de aceitar todas elas, né? No teatro você tem a música, você tem a dança, você tem a fotografia, você tem a pintura, a escultura, não é? Sim. A literatura, a poesia, a Sim, fotografia, é tudo ali no teatro, né? sim. E tem o homem, O ser o humano, ser humano, é o ser humano, né? é a arte do ser humano, né? Isso. Isso é lindo, encantador. Beth, tem quantos, você tem quantos Bem, anos? eu contei só alguns trabalhos, porque na verdade eu tenho 50 anos de carreira, né? Estou completando 50 anos de carreira. Entendi. E foi importante retomar Clarice depois de 10 anos, porque eu tive que parar. Eu estreiei em 2009, 2019 e ficamos 6 anos em cartaz. E eu tive que parar porque eu vivi a perda de meu pai, né? E quando meu pai faleceu, eu me dediquei a um outro projeto que eu queria ajudar minha mãe. Eu adaptei e dirigi para o teatro Perdas e Ganhos do Lia Luft, dirigindo minha mãe. Eu tive essa experiência maravilhosa, no momento em que ela viveu uma perda muito profunda, que foi a partida do meu pai. Então nós tivemos a chance de transformar a nossa dor em arte, através desse trabalho. Então eu tive que deixar a Clarice dormindo um pouquinho para eu poder me dedicar a esse trabalho e levamos esse trabalho durante um bom tempo pelo Brasil e tal. Depois as coisas começaram a mudar, eu comecei a fazer televisão e tal, né? Aí veio a pandemia e eu perdi minha mãe. Então esse ato de 10 anos foram 10 anos de muita profundidade de experiências de vida. E essa profundidade não foi só comigo, acho que todos viveram isso, né? Sim. Viver uma pandemia nos transformou de uma Sim. forma muito intensa, muito profunda. Sim. Então, voltar com Clarice 10 anos depois me faz constatar a força, a potência da literatura de Clarice, porque ela não perdeu a força em nenhum momento, ao contrário, ela ganhou uma dimensão maior, porque o tempo trouxe para mim, todas as pessoas, mas para mim especificamente, como intérprete, uma densidade maior, uma maturidade maior. Vivenciar uma perda faz você ser diferente. Sim. Você tem que ter um encontro consigo mesmo muito. Perder pai e mãe é muito difícil. Sim. Perder pai é muito difícil, mas perder a mãe, essa é uma dor muito profunda, porque é a primeira conexão que você tem com a vida. Com certeza, Beth. Então, te faz repensar sobre a vida. Sim. E sobre você na vida. E sobre quem é você. E agora é você com você. Exatamente. Agora a sua mãe, seu pai, tem que estar em você. Sim. Então, eu vivi isso, eu vivi essa experiência. E isso me marcou, isso me transformou, isso me amadureceu, isso me fortaleceu. Apesar de eu ter passado pelo processo da fragilidade, quando você encara a sua própria fragilidade, você se fortalece. É impressionante. Você também encontra a sua força, Sim. né? Assim, sua capacidade de superação, Sim. a sua resiliência. Você cai e aprende a se levantar. Eu aprendi a ser mãe de mim Eles dentro de mesma. você. Eles dentro de mim. Então, eu tive que viver tudo isso. Então, hoje, quando eu falo um texto de Clarice e vivo Clarice, eu vivo num outro lugar. Eu ganhei camadas de densidade interpretativa, porque eu ganhei densidade de vida. Sim. Eu ganhei uma experiência que eu não tinha antes. Quando eu falava da morte antigamente, eu não sabia o que era. Eu sabia teoricamente,
Hoje eu falo da morte tendo vivenciado isso. É aquela história, É um né, de outro você lugar. emprestar a sua experiência. É outro É lugar, outro lugar. exatamente. Então hoje, quando eu falo da morte, eu sei do que eu estou falando. Eu falo da morte tendo experimentado essa sensação. Não em mim, mas tendo vivido a perda de pessoas muito próximas e amadas. Então eu sei o que é a perda de um grande amor. Sim. Né? Isso é muito forte. É um outro momento de Clarice em você. Então porque é um você outro tem. momento, exatamente. Mas você ficou pronto em 2009, é isso? O Então, espetáculo? nós estreamos em 2009, exatamente. E ficamos até 2014, quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 2014. E 2014, ele faleceu, depois nós fizemos mais uma pequena temporada, entrou um pouquinho em 2015 e nós paramos para poder justamente fazer Perdas e Ganhos com a mamãe. Hoje E aí não retornei agora. Uma Agora é uma temporada outra no Teatro Clarice. Prio, depois temos o Teatro Clara Nunes e agora vamos entrar aqui no Teatro Fecha Mundo. Graças a Me Deus. traz muita alegria, viu? Pra gente, você não sabe, eu já te contei, né? Já. Que era um sonho muito pessoal. Eu adoro Clarice Lispector, você como atriz, eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz. E estamos muito felizes por você estar aqui no nosso palco. Não muito só obrigada. hoje, mas para falar sobre essa nossa temporada, que será uma curta temporada. Mas Sim. quem sabe a gente consegue depois voltar de novo, porque com certeza vai ser um sucesso. Será sempre um prazer. Beth, então nós estamos falando de uma mesma Clarice, de uma mesma Beth, mas em momentos distintos. Isso. Né? 10 anos atrás Isso. e agora. Né? As pessoas me perguntam, você mudou alguma coisa? Eu falo, não, eu não mudei nada, mas tudo mudou. Eu mudei, então Sim, tudo mudou. Não é? Sim. Hoje, essa nova Clarice, né, essa nova temporada, o que o público pode esperar vindo assistir? Mesmo quem já assistiu, né, lá há 10 anos atrás, Sim. né? Cada teatro, independente de você, cada dia é um dia. dia. Cada dia é um dia e isso é maravilhoso e é insubstituível. Né? Eu acho que ele pode esperar uma experiência de profunda imersão em si mesmo. Porque as palavras de Clarice te levam a um processo de autoconhecimento, como a gente já falou anteriormente. Mas quando você vivencia isso coletivamente, é de uma outra potência. Quando você lê Clarice, você lê individualmente, solitariamente. Você lê no seu quarto, num lugar onde você está com você mesmo, né? Isso é uma experiência. Quando você vivencia isso no teatro, que é coletivo, as descobertas e as sensações também são coletivas. Então você é impactado pelo que o outro sente também. Pela emoção do outro, pela vontade de rir do outro, pela concentração, pelo silêncio, pela respiração. Estar vivendo juntos este momento é de muita força. Eu saio transformada todas as noites quando faço o espetáculo. Eu tenho certeza que o público também sai transformado. Por este momento mágico que se estabelece. É um momento de troca de energias muito intenso. O espetáculo tem 1 hora, mas é 1 hora com tantas informações, com tantas sensações. A literatura de Clarice te propõe isso, te propõe sutilizar as suas sensações, o seu sentir diante do mundo. Ela diz que o pensamento mais profundo é o coração pulsando. Ela diz que o coração pensa e pensa. Então, quando você deixa as suas sensações e seus sentimentos aflorarem, você se torna diferente, se torna outro. Sim. Então, você sente, você pensa através das suas sensações e compartilha as suas sensações com os outros. Isso também é muito forte. Sim. É isso que as pessoas vivenciam
ao ver o espetáculo. Elas vivenciam uma experiência transformadora no universo de Clarice, que fala sobre a alma humana, sobre a transcendência, sobre o conhecimento de si próprio, sobre a importância do afeto, do amor. O personagem, olha que coisa, o sentimento mais transformador da humanidade. Né? Então, você ouvir aquelas palavras, pensar nessas palavras e, mais do que tudo, sentir essas palavras, tem uma força. Sim, uma tem força, um poder. um poder, na verdade, É um um poder poder. muito grande, é um poder, né? Beth, eu particularmente, claro que cada um de nós nós temos as nossas conclusões e olhamos a vida de acordo, né, com as nossas lentes, Sim. né? Eu particularmente acho que hoje nós estamos, cada momento é um momento, mas esse momento que nós estamos vivendo, que estamos aqui nesse planeta, nesse lugar, é um momento onde a comunicação nunca foi tão rápida, essa coisa do digital, etc. E é um momento de muitas mudanças no mundo. A gente, enfim, eu acho fundamental que nós do teatro e das mais variadas artes, mas eu vou falar do teatro, que é o nosso ofício, né? Que a gente, quando eu te falei que eu fiquei assim muito feliz de você ter aceito, né, o nosso convite, porque eu acho que o autoconhecimento, no autoconhecimento está o segredo do mundo melhor. Eu concordo com né? você. Então, eu acho que é uma peça, isso é um texto necessário, porque conduz as pessoas no coletivo, né, a vivenciar essa experiência e sair diferente do teatro. Sim. O teatro, ele é maravilhoso por isso, né? Maravilhoso. Então, eu acho que é uma peça necessária. O que é que nós podemos fazer para contribuir que o mundo seja melhor? Você né? veja bem, nós estamos vivendo num momento de muita velocidade das Sim, coisas. muita. Velocidade da informação, velocidade do tempo. Às vezes você precisa fazer uma pausa. Sim. Você precisa entender o valor do silêncio, o valor de se ouvir. Ou melhor, parar de ouvir o que está fora e começar a ouvir o que está dentro de você. Isso Clarice te propõe. Sim. É um tempo, esse tempo que vivemos juntos, no tempo do espetáculo, no momento do espetáculo, é um tempo precioso, em que as pessoas fazem um silêncio, se permitem fazer este silêncio, se permitem estar ali, presentes, no Sim. aqui e agora. Sim. E isso muda tudo, Sim. faz você valorizar a própria velocidade. Sim, sim, né? sim. Relativizar as coisas. Você está vivo aqui, amanhã não está mais. Sim. Então você está no aqui e agora, você está vivendo plenamente o seu momento presente. Quando você está assim, vivendo um espetáculo forte, que te leva a momentos assim, te lembram que é importante você fazer isso com você mesmo. Você precisa ter isso com você mesmo. É só a gente estar com a gente mesmo que leva a gente a se conhecer e se transformar. Sim. E para transformar o mundo, a gente tem que começar transformando individualmente Sim. cada um. É o pequeno mundo que começa, Sim. é no pequeno que começa, Sim. para a gente chegar no grande. Claro. Né? São as pequenas transformações cotidianas que fazem as grandes transformações acontecerem no mundo. Concordo plenamente. Pode até parecer até arrogante ou muito forte, mas a gente precisa, né? Não é nem precisa, nós merecemos viver experiências como essas, que são transformadoras. Por isso que eu acho que é um texto necessário. Sim, entendeu? com certeza. É um texto, é uma experiência. E as pessoas hoje em dia buscam, Sim. estão atrás de viver experiências. Sim. Né? Eu Sim. quero viver experiência. Você vê, o mundo digital está aí para isso, o mundo virtual, as pessoas estão em busca de uma experiência virtual. Só que o teatro chama você para a força da humanidade. Sim. É uma experiência presencial, humana. É você ao vivo, vendo uma pessoa ao vivo, acompanhando ali a pessoa suando, chorando, rindo, se emocionando, e você também. Não é através de uma tela, nem através de uma máquina, nem através de um mecanismo técnico, tecnológico. Isso tudo é maravilhoso, vai nos levar a um grande progresso da humanidade, sem dúvida nenhuma. Mas nunca podemos esquecer da humanidade, Sim. da nossa matriz,
da nossa raiz, de quem Sim. somos. Sim. Somos seres humanos. E isso precisa ser valorizado. Sim. Precisa ser valorizado nas nossas relações. É dentro da nossa casa, com as pessoas que estão ao nosso lado. As pessoas hoje comem, almoçam, jantam, olhando na tela, esquecem de olhar nos olhos, Sim. de ouvir o que o outro tem para dizer. Sim. As novas gerações não podem perder essa experiência de vida com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Elas não podem esquecer como é brincar na terra, na grama, com uma bola, para jogar um joguinho. Claro. Pode jogar o joguinho também, mas não esqueça que existe a bola, que existe a terra, que existe a grama. E você pode subir numa árvore, que você pode, entende? E que existe ficar descalço. Que existe vida fora da tela, né? Você não pode se desconectar da vida. Isso. E é através da humanidade que a gente se conecta, uns aos outros, porque também as pessoas estão se desligando umas aos outras, porque elas não estão mais se olhando, não estão mais se tocando, né? Não estão mais se abraçando, não estão mais sorrindo, olhando umas para as outras. Isso é tão fundamental, tão importante. Dizer que você ama uma pessoa que você ama, dizer obrigado quando você está grato, sorrir de volta quando você recebe um olhar. Né? A criança é tão linda, você vê que a criança aprende o mundo através disso, da observação que ela vê você sorrindo, ela sorri. Ela vê você aflito, ela também fica, ela não sabe o que quer dizer, mas ela sente você, ela sente você. A gente tem que lembrar, voltar a sentir uns aos outros com a mesma abertura, singeleza, inocência e verdade que as crianças têm. Sim. Não podemos perder a nossa criança interior. Ela nos salva, ela nos cura. Salva e cura. Tem uma coisa incrível no retorno 10 anos depois do espetáculo, é que tem uma nova geração que descobriu Clarice, apaixonada por Clarice. Clarice virou um ídolo pop. Eu acho que ela ia ficar muito feliz de saber isso, sabe? Porque Clarice sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Então, agora talvez seja o tempo de Clarice. Quando você faz um ídolo pop, porque o pessoal jovem... Sim, o pessoal jovem, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Ela foi descoberta e estão apaixonados por ela. Realmente, a Clarice foi considerada uma das 10 maiores escritoras do mundo. Isso não é pouca coisa. Você sabe que Clarice Lispector é a autora brasileira com mais teses pelo mundo. Então, o mundo inteiro tem curiosidade sobre Clarice Lispector. E essa nova geração, a geração Z, descobriu e se apaixonou por Clarice. Isso é tão bonito, eu fico tão feliz de poder falar com essa geração, de poder mostrar para essa nova geração a força e a potência da literatura de Clarice. Fico muito feliz mesmo. E você teve uma experiência, inclusive, na feira de livros? Sim, nós fizemos feira de livro, nós fizemos Bienal, nós participamos de vários movimentos assim. E o pessoal, porque a Clarice é muito utilizada no vestibular, não é? Então, eu já fiz, inclusive, palestras sobre Clarice, sobre alguns contos de Clarice, né? Caiu na vestibular do UERJ, por exemplo, o conto Amor, que é um dos contos presentes no espetáculo. Então, houve uma legião imensa de estudantes em busca de conhecer, compreender melhor o universo de Clarice Lispector, que me dá uma alegria imensa. Então, Clarice, 10 anos depois, é pop. Clarice sempre será pop. Sempre foi, sempre será. Beth, veja bem, vamos propagar essa, né, essa disponibilidade sua como atriz, como escritora, enfim, como diretora do teatro. Fashion Walk nesse momento te recebe para propiciar, né, a comunidade, a população experimentar, né? Isso que é muito importante. Como o teatro emociona, como o teatro te faz rir, como te transforma. Né? Eu acho, você falou algo que eu acho tão legal. Por isso que eu sou apaixonado pelo teatro. Você falou que você, como atriz, muitas vezes sai diferente de como você entrou no espetáculo. Mas com certeza. Então, o público também, a Com gente também. certeza, Né? com certeza. E é isso que a gente isso que a gente busca. Todos né? os dias, antes de eu entrar em cena, antes de eu fazer o espetáculo, eu faço as minhas orações, meu momento de concentração.
E eu sempre peço isso, que eu seja um belo instrumento para as palavras de Clarice. Que as pessoas saiam daqui diferentes de quando elas chegaram. Transformadas por essa experiência, por essas sensações, pela potência dessas palavras, pela potência da arte teatral, que nos coloca frente a frente, para vivermos juntos todas essas emoções e sairmos transformados juntos. Esse é o papel do teatro, né? É. E eu gostaria que você aproveitasse o momento para convidar as pessoas para virem Então assistir. Vem ao Teatro Fashion Mall a partir do dia 8 de agosto. Sextas, sábados e domingos. Sextas e sábados às 20 horas, domingo às 19 horas. Venha compartilhar junto comigo desse universo encantador, maravilhoso de Clarice Lispector. Venha ser transformado por essas palavras tão potentes e belas. Venha conhecer um pouco mais, experimentar suas sensações, seu silêncio, seu amor, sua capacidade de doar e receber arte. Venha, te recebo de braços e coração abertos nessa experiência tão linda de simplesmente eu, Clarice Lispector. Que lindo, Beth. Obrigado por estar aqui. Vai ser uma pequena temporada mais de grande sucesso. Tenho certeza que aí as pessoas vão ser impactadas mais uma vez pelo seu trabalho. Estarei sempre à disposição e à entrega para servir as palavras de Clarice, para servir como instrumento de sua presença. Que sua presença possa realmente tocar mentes e corações através de cada espetáculo. Então, espero por vocês. Bem, não precisa reforço. Venham assistir sexta, sábado e domingo aqui no Teatro Fashion Mall, no Rio de Janeiro, em São Conrado. Vocês podem, inclusive, comprar os ingressos, adquirir os ingressos ou através do site www.teatrofashionmall.com ou na Simpla. A bilheteria também vai estar à disposição e aberta de terça a domingo. Venham, será um prazer. Beth. Esperamos por vocês sempre. Muito obrigado. Que o teatro nos abençoe sempre. Amém. 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 Obrigada, obrigado, Beth. Gratidão. Em menos de um segundo estava eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo estava-me toda, em pânico, e controlava como podia o meu mais profundo grito. Sempre transgressou sempre no outro, mas era uma encostada no poste, cerrando violentamente os olhos que não queriam mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras. Um grande fato ruivo, de cauda enorme, com os pés esmagados,